Fala galera, eu sou o Gabriel Nogueira e nesse episódio do MTCast a gente conversou com o Rodrigo Roenes. O Rodrigo é um dos maiores especialistas do mercado de running no Brasil. Então a gente conversou muito sobre tênis, sobre pisada, sobre placa de carbono, sobre patrocínio. E falando em patrocínio, ele também é manager, ele é agente de alguns triatletas brasileiros, como o Igor Amorelli e o Miguelzinho Hidalgo. Já foi manager da Pamela também. Então foi um papo muito legal sobre patrocínio, como buscar patrocínio, como montar a tua proposta de patrocínio, o que procurar. Então foi um papo muito legal, eu espero que vocês gostem, confiram aí. Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do MTCast e hoje o nosso consultor de moda do triatlo nacional, Rodrigo Roenes, vai falar com a gente aqui. Vamos falar muito de tênis, de atletas, de patrocínio, enfim, um pouco de tudo. Rodrigão, valeu pra caramba pelo tempo, pela agenda aí de conversar com a gente. Tá no estilo. Valeu, obrigado aí pela oportunidade, Gabriel. A gente já se conhece há um tempão, a gente já trocou algumas ideias aí alguns anos atrás, quando a gente se encontrou pela primeira vez. Putz, legal essa empreitada nova aí que você está tocando. Eu acho que é indiscutível que vai vingar ainda mais do que era. E, putz, vamos trocar ideia aí, cara. Fechado, cara, vamos embora. Bom, o Rodrigão veio hoje com a camisa em homenagem à Kona. Kona que não teve, a gente não sabe se vai ter esse ano. Pois Mas, é, tá perigando não ter, né, cara? tá perigando. O que você acha que vai ter ou não vai ter? Putz, eu acho bem complicado porque já está se falando de não ter a Maratona de Nova York. Tudo bem que a quantidade de corredores comparado com a quantidade de triatletas que largam em Kona é completamente diferente. O número é totalmente absurdo, mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil, de repente, de acontecer. Tomara que aconteça, mas acho que está um pouquinho complicado. E a dificuldade também é a classificação, né, cara? Como que os atletas vão. As provas da Europa já estão mudando de novo para o segundo semestre. Cadê a janela, né? Exatamente, vai ficar muito apertado. Tá acontecendo, eu acho que, pelo que eu vi, o Challenge Miami, eu acho que vai acontecer, né? É. Se por um lado as provas da chancela Ironman não estão acontecendo, a Challenge está tentando buscar uma janela ou outra para colocar prova, né? Não, vai ser apertado também. Eu não sei se o Ironman vai fazer prova só de profissional, né? Tem que ver toda essa história. Ou se vão fazer aquele Kona reduzido que queriam fazer ano passado, né? Pois é, cara, vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Rodrigão, você é o cara, todo mundo assim, que quem não está acostumado com esse rosto aí, mas o Rodrigão tá sempre, é um dos papas aí de tênis hoje no Brasil, sempre faz reviews muito, muito interessantes de tênis há algum tempo já. Quanto tempo você está no mercado de running já, de calçados, né? Eu comecei especificamente trabalhando, desde que eu iniciei a consultoria, Gabriel, atendendo aí corredores, triatletas e paralelo a isso, os treinamentos para lojas. Eu comecei no final de 2012, alguns meses depois da minha saída da Salcone, que foi uma marca que eu trabalhei no mercado de corrida. Isso, a Salco fui pesquisar lá no seu LinkedIn 2008, não é isso? 2008, 2009, é isso, na Na Salco? verdade, assim, eu 2008 e 2009, eu trabalhei, por esse período, eu trabalhei na Velocitar, que é uma loja Verdade. especializada, e era atendimento técnico e relacionamento com assessorias esportivas. Depois desse um ano, eu fiquei ali ajudando o pessoal da All Distance a fazer a implantação, que foi uma loja de triatlo. Ali a gente começou início de 2010, aí fiquei até o final, quando surgiu a oportunidade de eu ir para a Salcone. Na Salcone eu trabalhar ali junto ao Sports Marketing com relação a patrocínio de atleta, patrocínio de evento e paralelo a parte de tecnologia de produtos, onde eu não só testava produto, mas dava treinamento para as lojas que revendiam Salcone. E a Salcone, hoje no Brasil ainda é aquela novela, né, cara? Tem ano que vem, ano que não vem, né? Nunca, não vingou Pois depois a é, operação, né? continua patinando. Eu trabalhei na primeira operação, que era um importador. Aí, 2016,
entrou um grupo bem forte para tocar a operação, só que a operação acabou que não vingou, e acredito eu que essa holding que tinha um braço para a parte vamos dizer assim, de tênis de corrida, o negócio deles era alimentos e bebidas e parte de escola de idiomas, aonde acho que eles não tinham todo esse know-how e não queriam aguardar break-even, nada disso. E eu acho que aí jogaram a toalha e a marca continua patinando, né? E é engraçado, né? Que o Kinvara é um dos tênis mais que a galera mais amou na história, e tem gente que quando encontra na Centauro compra todo o estoque que tiver. A galera é apaixonada e não consegue encontrar aqui, né, cara? Pois é, hoje, assim, tem um fator que tem deixado algumas pessoas um pouco curiosas pelo fato de, eu entro na Netshoes e tem ali uma gama boa de Saucony. E até na própria Velocitar, a pessoa entra lá e encontra alguns Kinvara, Kinvara 8, Kinvara 9, e a Netshoes Kinvara 10, sendo que lá fora foi lançado o Kinvara 12. Na verdade, quando ocorreu o término da operação entre o distribuidor do Brasil e a Saucony lá fora, até onde eu sei, tinha aí um container parado, carregado, que tinha que desenrolar com relação à alfândega e algo do tipo. E aí a própria Saucony lá fora desenrolou isso e acabou, acho que, oferecendo para alguns lojistas. E foi onde aconteceu aí principalmente os modelos mais antigos, onde aconteceu o posicionamento da marca, principalmente na Netshoes e aí algumas outras pequenas lojas especializadas pelo Brasil. Então foi mais o resto, a xepa, do que efetivamente uma operação estruturada para chegar a isso aí. Só agora que quando a gente vê aí os modelos com placa, ou modelo com placa de carbono da Saucony sendo vendido na Netshoes, aí um ou outro modelo da atual coleção, acredito eu que foi uma negociação pontual feita Netshoes com Saucony para trazer alguns modelos atuais, mas nada, até onde eu sei, posso estar enganado, nada de distribuição oficial. Entendi. Bom, e além de estar ali direto você fez muito treinamento de venda. Eu lembro que a gente, quando conversou com esse pela primeira vez, você falou que era uma das coisas que você ainda faz, tem... Não, eu ainda continuo, obviamente que diante da pandemia diminuiu e eu tenho feito bastante atendimento online para algumas lojas, principalmente as lojas que eu atendia interior de São Paulo, e aí são lojas, algumas não são lojas de rede, mas são de grupos familiares, onde para eles, né, aquela situação de treinamento, às vezes para esse lojista acaba sendo um pouquinho mais viável, de repente, me contratar, porque quando eu vou até a loja, ele tem lá 4, 5 marcas e, sei lá, uma gama de produtos dessas 4, 5 marcas, onde eu falo desses produtos pelo fato de ter o tênis ou já ter testado e dar o meu feedback. O treinamento nada mais é que dá o feedback de resposta de cada tênis e um pouco de abordagem de vendas com relação a como abordar o corredor, como abordar o triatleta. Às vezes o vendedor, ele está ali, ele é um vendedor, mas ele não vive esse mundo e ele acaba perdendo, às vezes, venda pelo fato de não fazer a abordagem correta. Eu lembro que era bem complicado, empurravam um monte de tênis que não tinha nada a ver, a pisada é diferente, é complicado. E aí você também, mais um dos produtos da consultoria é você atender a pessoa física, né, para ajudá-la na compra de tênis, né? Pois é, Gabriel, aí são duas vertentes, a consultoria presencial e a consultoria online. E aí na consultoria presencial, como eu moro aqui em São Paulo, então a consultoria presencial eu acabo levando esse corredor, esse triatleta em alguma loja, de preferência loja que tem esteira, para ele poder testar os produtos. E ali eu vou fazendo algumas perguntas, ele vai me dando feedback do tênis, do que ele está sentindo diante do objetivo que ele busca. E aí eu cruzo essas informações que a gente está analisando no momento da consultoria, com um questionário prévio que ele já me mandou, para, de repente, ele acertar no investimento. A consultoria online, eu acabo atendendo bastante gente de outros estados,
a um ou outro brasileiro que moram fora do Brasil, em outros países. Aí eu dependo que ele me mande, que a pessoa me mande alguns vídeos, que também é algo bem básico de se analisar. Aí a gente troca muita informação por videoconferência, para tentar minimizar ao máximo o risco de investimento errado, né? Porque acaba, às vezes, pensa só na grana, né? Tipo, beleza, eu comprei o tênis errado, beleza, joguei dinheiro fora, mas o problema é lesão, né, cara? A chance de Exato. lesionar é. Exato, e assim, às vezes o que acontece talvez um pouquinho mais com quem está começando aí, principalmente na corrida. Às vezes a pessoa tem uma estrutura corporal que naquele momento não está compatível, por isso que vai iniciar uma atividade física, e aí a pessoa pega na mão aqueles tênis que você sabe de competição com perfil absurdamente baixo, e na cabeça da pessoa poxa, eu estou pesado e eu preciso de algo absurdamente leve. E aí é onde você entra numa linha de risco, se a pessoa não tem informação, né? O que eu vejo, eu também, né, também estou em São Paulo, quando eu vejo no Ibirapuera o cara correndo de Vaporfly, de Alphafly, enfim, tênis com placa de carbono, e visivelmente o cara não tem aquele perfil, e o cara tá correndo a 5,40, 6 para 1, eu falo, nossa, quanto dinheiro você jogou fora, e qual é a E chance de você se fora isso, machucar, né? e fora isso, principalmente ambos os tênis que você falou, eles viraram uma febre tão grande, cara, que eu vejo, às vezes a pessoa está usando na academia, ali no fortalecimento dela, porque eu não sei quem falou para a pessoa que é o melhor tênis do mundo, não sei se para tudo, e a pessoa acreditou e investiu, né? É foda, cara. Acho que é uma pergunta que mudou com o tempo, né? Que eu acho que no começo veio o Vaporfly, que mudou pra caramba, criou, né? Esse novo nicho do mercado, não tinha esse segmento, e agora todas seguiram, né? Então veio para É. ficar, né? Agora não tem mais dúvida, né? Não, agora não tem, tanto que o mercado, as marcas concorrentes sabiam que tinham que correr atrás do prejuízo, e aí foi uma reação em cadeia, literalmente. Óbvio que a Nike já numa distância boa à frente, as marcas trabalhando isso, e hoje, cara, eu não sei se eles estão trabalhando nos bastidores algum modelo com placa de carbono, mas a gente conta nos dedos as marcas que não têm tênis com placa de carbono, é uma ou É, outra, cara, e devem estar pensando ou trabalhando já para lançar, é. porque na gama de produtos eles sabem que ele tem que ter pelo menos um modelo com placa de carbono, né? Se vai funcionar ou não, aí são outros 500, mas tem que pelo menos ter disponível para o mercado. Ainda não, cara, eu nunca usei um tênis de carbono porque eu tenho dó de comprar. É muito caro. E o Vaporfly era isso, né? Era um valor muito absurdo, esgotava rápido. Eu falei, cara, não vou comprar. E eu vou Mas, falar, Gabriel, que assim, eu já fiz alguns testes principalmente com triatletas, com tempos assim consideráveis, até de uma maneira geral em prova de Ironman e tempos consideráveis especificamente na corrida. E aí na loja a gente fazendo os testes com tênis de competição sem placa de carbono e com placa de carbono, a esteira na velocidade máxima, e um ou outro atleta falando, Rodrigo, para mim particularmente, eu não estou sentindo tanta diferença de resposta nesse sentido, o que para mim não é válido fazer um investimento tão alto. Então isso acontece também, cara. assim, eu sei que primeiro tem que treinar. Depois de treinar, se você tiver ali no bem, vai, né? Assim, e uma outra coisa que eu acho que a concorrência acabou sendo boa, que não era fácil calçar os tênis da Nike. Não era, você tem que aprender a correr com o Vaporfly, não era democrático, ainda não é, né? Eu não experimentei o Alphafly agora, o outro, né? É, Na verdade, o Vaporfly, assim, eu tive a oportunidade de calçar e assim fazer um trote bem curto mesmo de um amigo, mas a gente sabe, o próprio Vaporfly, todas as edições, tanto o primeiro lá atrás, 4%, depois o Flyknit, Vaporfly 3, a configuração interna do tênis, a área medial muito estreita, foi feito para o pé do Kipchoge. Então, é por isso que a gente sente aquele tênis tão fino, tão instável. E realmente tem gente que não se adapta. Por outro lado, a pessoa ainda insiste em usar o tênis mesmo com esse desconforto todo, o que eu particularmente acho que não faz muito sentido.
A corrida já dói, né? Já lesiona, você ainda vai te dar mais um desconforto, enfim. Eu tenho acompanhado os outros modelos, tenho curiosidade de testar os novos modelos mais do que o da Nike, muito por causa disso, né? Dessa adaptação toda que tem que fazer. Mas primeiro tem que treinar e eu tô lento ainda. E, cara, já que a gente falou desse negócio, depois eu vou voltar no. Quero que você fale do podcast também, do teu podcast, tudo. Mas agora que a gente falou bastante de tênis, eu vi. Aí agora acompanhando os atletas, eu vi muito atleta abandonando ou não renovando com tênis, justamente para poder, com uma marca de tênis que o patrocinava, justamente para usar o tênis. O Vaporfly acabou sendo. Acho que a maioria dos atletas começou a usar e a pessoa abrindo mão ou não renovando contratos para usar o Vaporfly. Você viu isso também? Usar os tênis que eles acham que são os melhores tênis. Você acompanhou isso? Sim, Você tem essa visão sim. também? Lá fora, alguns casos isolados aconteceram. O que aconteceu? Teve uma situação de um triatleta profissional lá fora de ter um contrato ter um contrato não, perdão, ter a proposta de uma determinada marca com salário envolvido, com bônus por colocação, que eu soube, e aí esse atleta na hora da negociação ele falou para a marca, ó, tudo bem, vocês me permitem eu competir somente de Vaporfly? Depois, na hora que eu subir no pódio, eu subo com tênis e tal. Os caras falaram, você tá louco. Mas o que eu entendi o que o cara falou, não dá, cara, entendeu? Uhum. Não, é outro mundo. Para os que se adaptaram, Gabriel, eu acho que a gente vê lá fora, né? Muito atleta usando e não tem qualquer tipo de apoio ou patrocínio e que se adapta ao tênis. Agora, esse foi um caso isolado. Outros casos de repente, o atleta estar numa marca e abrir mão dela para única e exclusivamente correr de, exemplo, não com tênis com placa de carbono, mas especificamente com Nike Vaporfly, Uhum. de cabeça eu não sei de ninguém. Eu sei dessa situação que houve uma proposta de contrato, veio a recusa porque ele sabia que respondia mais. Mas a gente viu algumas situações, isso, claro, né, de atleta com patrocínio de marca camuflar o Vaporfly para correr prova de Ironman, maratona, isso a gente viu, né? Que acaba que o atleta profissional está buscando performance, né, cara? Então, se ele entende que aquele tênis está dando performance ou está dando vantagem ao adversário, o cara vai querer, né? Exato. Não tem jeito. E hoje, dali da performance, não tem mais nenhuma marca que não tenha, tentando pensar em alguma, que não tenha um tênis de placa de carbono agora. A Adidas acabou de lançar E o tem, dela, né? então, que a gente sabe que não tem, mas não sei se estão trabalhando nos bastidores. A Mizuno não tem, Verdade. a Altra também não tem, e a Altra no mercado americano é uma marca relativamente forte, mesmo pelo tamanho que ela é. As demais todas têm, Skechers tem, a On Running tem, Saucony tem, Brooks tem, Roca tem. Nike, Hoka, ASICS, Adidas. Então, todas as marcas, a outra que não tem, mas aí eu acho que é pelo fato de eles terem ficado ficado reféns da própria tecnologia, que é a Newton. A Newton não tem um tênis com placa de carbono, mas eu acho que aí entra um pouquinho do que eles desenvolveram, dos 5 tacos, é um tênis muito específico, e aí eu acho que eles viraram reféns da própria tecnologia, porque se a gente pegar desde quando eles colocaram o 5º taco no tênis, que foi em 2013 para agora, nada mudou, não mudou absolutamente nada, eles ficaram limitados a melhorar o tênis, né? Eu lembro que foi uma febre, né, cara? Tem muito tempo que eu não vejo o Newton. Agora que você falou que no Brasil era a Track and Field que importava, não era isso? No Brasil, a Track and Field começou a vender em 2013, Uhum. um tênis extremamente técnico, então eu achava que não fazia muito sentido ter esse produto na Track and Field. Quando a Track and Field parou, a Netshoes ensaiou um pouquinho, vender os modelos, não vingou muito. Por último, eu vi na Centauro, e quando eu vi na Centauro, isso já fazem acho que uns 3 anos ou 4 anos atrás,
Acredito eu que foi uma negociação no seguinte sentido: a Newton estava muito estocada com modelos de pelo menos 2 coleções passadas. A Centauro comprou a preço de banana, só que para o consumidor final o tênis estava com valor muito alto. E aí eu acho que não fazia muito sentido. Então, era um tênis que no site você via lá por 599, você entrava no site da Newton, estava por $45. Tudo bem, você não consegue trazer, etc., mas pô, uma discrepância muito grande para um tênis de pelo menos 2 coleções passadas, né? Não vale o investimento de 599 num tênis tão antigo e tão específico. O cara tem que ser muito fã, né, do tênis. E aí eu acho que eles também fizeram a leitura que o tênis não vendia tudo isso e realmente não vende tudo isso por ser técnico, e também foi, acho que essa importação pontual. E aí a gente, hoje no Brasil, você não compra Newton. Eu não vejo mais o pessoal correndo de Newton, assim. Eu lembro que era bem febre, triatleta, então, que adorava early adopter nisso, o negócio. O Craig Alexander corria de Newton, né? Vendeu pra caramba. E você, mas você um dia, teu sonho é ser o garoto propaganda da Altra aqui no Brasil, que você sempre fala da Altra, você é o cara que mais posta. Você traz a Pois marca, é, né? O pessoal não conhecia a marca se não for por você, né? Ou quem for lá para na fora. verdade, assim, Gabriel, a marca ensaiou uma entrada aqui em 2000 e primeiro semestre de 2019. Primeiro semestre de 2019, estava meio que tudo acertado com o distribuidor. O distribuidor entrou em contato comigo na época, até para eu fazer um trabalho depois de treinamento para representantes, etc. E aí, ali na fase final de bater o martelo, naquela hora que você vai rodar o contrato, o que estava no verbal ou na troca de e-mails mudou, né, no final das contas. E aí a quantidade de volume, de pares a serem importados fugia um pouco do combinado previamente, e o distribuidor declinou de fazer a operação no Brasil, e declinou de forma correta. Por quê? E até que a quantidade era absurda, ninguém conhece o tênis, distribuidor pequeno, e assim, a probabilidade de não dar certo ia ser grande. Ele declinou e a marca não entrou. Porque, cara, a Altra em si, ela não conhece a burocracia do Brasil, né? Então, cara, toma que o filho é teu. E o cara declinou de forma correta. Mas é um tênis que eu uso, eu me sinto bem, é diferenciado mesmo, que é o drop zero, você sente a diferença. Quando você corre com tênis drop out, você colocou um drop zero, você sente a diferença. Mas eu estou bem adaptado ao tênis, e aí eu compro quando eu vou viajar. Então ainda tenho 2 pares, não está quase acabando, mas eu tento segurar o máximo que eu posso. Que acompanha você nas redes sociais, vê lá quando você posta algum solado que tá ali quase acabando, ainda dá mais uns 2 treinos, né? E nessa pandemia eu ia te perguntar, tá sentindo mais falta ficou tá com saudade de ficar esperando em aeroporto pelo teu nome aparecer na lista? Não, eu acho que se ainda tivesse que viajar para lá e para cá, com certeza eu não ia sobrar em voo, porque é avião vazio para tudo que é lado, né? A sua hora Então, de estar, os humilhados serem exaltados não chegou ainda. eu não pude desfrutar desse momento, cara. Mas também, né? Assim, como eu tinha esse benefício de voar, né? Por causa do fato da minha esposa ter trabalhado com aviação. Cara, isso daí era, às vezes que eu fui para Kona ou para outros lugares, o risco era encher o avião, você sobrou e você fica de fora. Pô, então eu cansei de dormir em aeroporto. Eu mais sobrei em voo do que embarquei, cara. Isso é indiscutível. Era a economia barata, a economia burra, né? Tipo, vou lá, mas deu certo. Era de graça? Como é que era? Não, é Pagava assim, uma taxa. mais ou menos você sabe quanto custa uma passagem É. aí, São Paulo, Kona, São Paulo. A minha passagem com taxa de embarque, São Paulo, Kona, São Paulo, eu pagava R$ 1.000 e de volta. Só que é aquilo, né? Às vezes eu tinha que dar a volta ao mundo para chegar lá. Não é que eu fazia o voo mais curto, que era São Paulo, LA e LA Kona. Não. Eu É. ia para Nova York, Seattle não sei para onde, e, porra, chegava uma semana depois. Para a galera que não acompanha, o Rodrigo ele sempre viajou, porque ele falou, né, que a esposa dele trabalhava com aviação, então ele tinha esse benefício.
Mas ele sempre ficava na lista de espera, só que era isso, 2, 3, às vezes 2 dias, 3 dias. Mas era engraçado isso, porque já era uma lenda já, né? Já sabia que estava acostumado. Não Eu vou já hoje, mas sabia. acho que eu vou amanhã. Não, peraí que me ligaram agora, parece que vai ter um voo às 5, daqui a 5 horas eu estou indo para o aeroporto agora, pode ser que dê, mas não sei ainda. Era essa... Não, fora que quando você passava lá um susto, né? Consegui embarcar, você estava sentado, de repente vem informação, você pode se retirar da Não. aeronave que o passageiro chegou. Putz! Claro, sem problema. E, E foi cuidado. não, e esse deve ser horroroso, que todo mundo deve começar a olhar e falar, ixi, olha lá, a polícia pegou o cara, esse Eu cara aí hoje. tava procurado. E... Mas para você, mas você conseguiu adaptar bem o negócio da consultoria, né? Que você já fazia consultoria online, acabou que agora acabou sendo 100% online, né? No ano passado, não parou o business. Não, não, mudou bastante, Gabriel, com a pandemia. Alavancou bastante online. Eu me surpreendi. É claro que presencial agora voltei a atender, né, tem todo o protocolo, claro, numa proporção menor, porque ainda tem bastante gente receosa, mas a online disparou, isso é indiscutível. E até você falou, eu esqueci de dar esse detalhe, que você falou muito, a gente está começando e tal, mas falar que a consultoria, e nem estou fazendo jabá, o Rodrigo ainda não pagou, não caiu o Pix ainda, eu não olhei aqui, mas eu já tive o prazer de fazer a consultoria com você, e eu já era um corredor de 3, 4 anos, e assim, falei, o que eu vou fazer lá? Já corro, já sei escolher tênis. E foi outra história, eu lembro que na época, olha como é que marcou, que eu lembro que eu ia pegar um tênis da Under Armour, que a Under Armour tinha um tênis de rodagem muito bom na época. Depois sumiu esse tênis. E eu falei, caralho, vou comprar. Fiquei entre ele e outro Nike Streak LT2, se eu não me engano, que era só o Ah, filezinho e era só o carpaccio ali, não tinha, era quase descalço. Mas eu é, lembro desse dia, eu fui aprendi, eu falei, caramba, e depois você aprende a escolher tênis de outra forma. Então hoje você é o culpado também de eu ter comprado o Roca, que na época. Hoje o Roca ainda tá. O pessoal que viu o Roca agora, o Roca tá mais bonito. Mas no passado, 6 anos atrás, 7 anos atrás, as cores eram bem extravagantes, né? Era é, e, bem. e assim, eu continuo aprendendo muito, né, Gabriel? O que eu acho muito legal isso. Estou falando aqui, mas não tenho por que eu ficar colocando isso em rede social. Mas assim, hoje eu troco muita ideia com alguns, não com todos, mas com alguns triatletas lá de fora, especificamente com tênis, eles perguntando com relação a alguns modelos, como é que o tênis reagiu para mim. Então, vira e mexe, eu falo com o Cameron Brown, eu falo com o Josh Amberger, eu falo com o Tim Reed. Tem alguns, eu tenho essa aproximação com eles, o próprio Tim Berkel. Então, eu acabo falando com eles, o Tim Reed, que mora em Miami, muito específico de tênis, né? De putz, o que dá para trabalhar, como é que funciona. E isso eu acho muito legal, por causa que putz, a conversa é bem técnica mesmo. E muda, né, Rodrigão? Porque os tênis mudam, a tecnologia muda, o atleta muda. Você falou do Ken Brown. Pô, o Ken Brown, ele já pegou todos os tênis da história, se vacilar. Mas mudou a Exato. tecnologia, o atleta muda, acaba mudando a pisada em algum momento, porque está mais velho, né? Vem de lesão. Mas assim, é um aprendizado para todo tipo de corredor mesmo. De aprender a comprar justamente por causa disso, não é só economia de dinheiro, né? Economia de lesão também, tempo parado, isso é um saco, né? Total. E você falou aí dos atletas profissionais, então eu vou puxar esse gancho. Então, assim, o pessoal, a gente fala muito de running, sabia que não dá para escapar de running, de calçados, mas o Rodrigão é agente também de atletas. Então, pouca gente, acho que muita gente não sabe disso, né, desse teu lado. E ele é manager, agente de alguns atletas. Então, o Igor Amorelli, né, isso? E o Miguel Hidalgo. Isso. E você foi manager da O Pamela também. Exato. Com o Igor a gente começou. Isso foi muito legal o início de tudo. Eu me lembro, o Igor foi atleta Salcone, e a época eu estava na Salcone. Nesse período o Igor ainda estava morando em Portugal. Foi 2011. O Igor morava em Portugal, e aí ele estava
com o pessoal da distância olímpica, e depois, quando eu acho que ele já tinha o planejamento de vir para o Brasil, e aí aconteceu que na época da Salcone a gente estava tentando uma renovação, claro que eu não tinha autonomia de decisão mesmo, porque envolvia a parte financeira de pagamento de bônus, etc. E eu tentei manter ele na Salcone e, infelizmente, não foi possível pelo entendimento, né, de quem realmente dava canetada. E aí ele veio, fez o Ironman Brasil 2012, quando ele virou a chave, foi o primeiro Ironman Brasil dele, ele foi terceiro. Ali a gente teve algumas conversas, ele falou, pô, quando der, se puder me ajudar com essa parte de patrocínio, etc. Eu ainda estava na Salcone. Aí, em 2013, a gente estava lá no Ironman Brasil, e aí quando ele foi segundo lá, depois a gente sentou, conversou, inclusive o Palito na época conversou o que a gente podia fazer, e eu falei, olha, não é pelo fato de ele ter sido segundo que amanhã a gente já vai conseguir fechar um patrocínio, e o trabalho tem que ser bem a conta-gotas. Talvez a gente vai apresentar alguns resultados agora, talvez o patrocínio não venha nem para o Ironman do Havaí, daquele ano que ele se classificou, mas para 2014 não há dúvida que a gente pode ter um pacote bom. E foi o que aconteceu, a gente trabalhou, a gente começou exatamente um dia depois do Ironman Brasil 2013, e aí a gente foi trabalhando, foi para o Ironman do Havaí, ainda não tinha, a gente tinha algumas conversas em andamento, mas absolutamente nada ajustado, e aí quando a gente começou, literalmente em 2014, a gente começou o ano com patrocínio mesmo, e patrocínio entende-se salário todo mês, bônus por colocação. A gente tinha fechado com Mizuno, Garmin, eu acho que Red Bull. a Red Bull foi dezembro de 2014, quando a gente começou a conversar no meio de 2014, quando o Igor estava em Boulder, fazendo um tempo com o Palito. Aí, em dezembro de 2014, foi quando praticamente a gente alinhou, aí o pessoal da Red Bull e eu saí de São Paulo, a gente foi lá para o Balneário, a gente se reuniu, eu, o Igor, com eles, e aí a gente acertou. Mas foi bem gradativo, então não é que você apresenta o resultado hoje e amanhã você está com patrocínio. A gente teve esse cuidado de fazer, às vezes, aquela ansiedade de você ter o patrocínio, mas que funcionou muito bem. Então, com o Igor foi dessa forma, a gente continua até hoje. Com a Pamela, a gente começou em 2014, eu acho que a gente ficou até 2018, e o fato de a gente ter parado essa parceria não foi nenhum tipo de desentendimento, não à toa. Ela esteve aqui em casa agora no final do ano, que ela tinha compromisso aqui em São Paulo, ela dormia aqui em casa, mas mais em cima do entendimento dela com relação à negociação, a autonomia dela de entender que ela poderia negociar. Então, não teve problema. E com o Miguel, eu já estou com o Miguel, a gente não divulgou, mas a gente já está pelo menos acho que há um ano nessa condição. E é aquilo, né? A condição de resultado, apresenta para o patrocinador. Eu tenho um formato de trabalho onde eu não posso chegar para o patrocinador e o patrocinador tem interesse e falar, olha, hoje aqui, então, exemplo. Então, hoje o patrocínio para o Miguel é R$ 2.500. Porque a empresa vai falar, mas de onde você tirou esse número? Eu não estou entendendo. Então, o que eu pego no caso deles? Qual que é a temporada? A temporada vai ser 10 provas em diferentes países, vou ter 2 training camp, principalmente as competições. Então, qual que é o custo de passagem aérea na competição? Você vai ter que ter locação de carro para deslocamento? Não vai? Qual o custo de alimentação no período que você vai estar lá dentro? Eu faço toda essa planilha para apresentar à empresa. Falar, o custo de temporada desse atleta é esse. Legal. E aí sim, eu consigo demonstrar o quanto que isso vai custar para o atleta e, assim, os patrocinadores que ele já tem, não é que esse é o valor total e dentre esse valor total, e aí hoje é negociável.
dentre esse valor total, o que eu tenho notado muito, Gabriel, é que empresas não têm muito trabalhado mais, e aí eu estou falando de nicho de triatlo, elas não têm trabalhado mais de cota ouro, cota prata, cota bronze. Você me apresenta o custo de temporada, e aí a gente vai, até onde a gente pode ir ou até a gente não pode ir, entendeu? Uhum. Pô, legal entender esse cálculo, né? De onde é que vem até para o atleta se orientar, né? Porque acho que também tem isso, né? O atleta profissional tem muita dificuldade em conseguir patrocínio, às vezes monta uma apresentação e, número de seguidores e tal, mas ele não tem esse dado, não faz essa conta. Tem muito mais esse trabalho sujo, né? De chegar e montar o curso da temporada, do que o PowerPoint bonito chegando ao número final, né? Esse trabalho que é o mais difícil, né? É exatamente isso. Eu apresento os números, então, e você tem um custo fixo lá dentro. Qual que é o custo fixo? É o pagamento para o treinador. Às vezes o atleta tem um fisioterapeuta e ele tem um custo fixo de terapeuta, de fisioterapeuta e às vezes de psicólogo. Então, óbvio que isso varia de atleta para atleta. Eu acho que o que eu noto hoje, Gabriel, assim, falando um pouco mais, se a gente for ver na parte de corredor de rua, a corrida de rua, a gente não tem uma referência dentro da corrida de rua nos 10K hoje que pode ganhar tudo. Ou, o Daniel Chaves é o principal nome hoje da maratona. Ele é uma cabeça diferenciada do ponto de vista de negociar, de entender como é que funciona. E aí, quando a gente vai para o triatlon, claro que assim, hoje o Thiago Vinhal é uma referência, é um cara que sabe trabalhar muito bem isso. Mas eu vejo, às vezes, alguns triatletas profissionais, e eu estou de longe, que eu entendo que tem uma condição de chegar na empresa, da empresa interessada e falar, bom, eu vou apresentar aqui o meu planejamento anual, qual que é o meu custo, para, na pior das hipóteses, negociar ali um FII mensal que seja no valor de um salário mínimo, mas vai receber. Só que talvez esse atleta ele já tenha uma visão de falar, putz, esses caras não vão me pagar nada, então ele nem apresenta números. Se os caras me derem ali 10 pares de tênis, depois eu tenho que fazer grana com 4 pares, e isso está errado, entendeu? Às vezes ele não acredita que ele pode, pelo menos negociar, putz, será que eu não tenho um FII mensal, mas eu vou ter aqui 15 provas, eu vou negociar então bônus por colocação em prova, e aí é um apoio, não um patrocínio. Então, eu vejo um pouquinho de dificuldade de fazer essa leitura para tentar você até se valorizar mais, né? Então, falta um pouco de profissionalização dentro do meio para esse tipo de coisa, né? Para esse, eu acho que antigamente era mais, a galera ganhava muito, porque assim, que acho que quem ganha tem que ter recebidos, tem que ser influencer e blogueiro, né? O atleta realmente é, tem que ter um plano, né? Tem que ter um planejamento, né? Não pode, beleza, um recebido ou outro, ótimo, né? Mas o cara não vive de recebidos, né? Lá fora, a gente, claro que é uma situação completamente inversa do que a gente vive aqui. Obviamente, a condição de patrocínio lá no mundo inteiro é difícil, estou considerando triatlon, mas vamos dizer assim que na Europa e no mercado americano, acredito que seja menos difícil do que no Brasil. E aí, quando a gente vê principalmente os principais nomes do triatlon mundial, e aí eu estou falando da longa distância, então a gente pega o Frodeno, o Patrick Lange, o próprio Lionel Sanders, a Daniela Riff, esses caras eles usam muito bem as redes sociais, é indiscutível. Ainda assim, diferente do Brasil, eu acredito que o que pesa mais dentre os parceiros é o que eles entregam de resultado mesmo e o resultado em competição. Então, não à toa, eu acredito que o Frodeno é o que é, fora do campo de competição, pelo que ele entregou nos 3 títulos do Ironman do Havaí, pela medalha olímpica dele em jogos. Então, o cara tem um cartão de visitas muito pesado. Falar que eu já ouvi, o Frodeno tá meio que virando blogueiro. Se daqui 3, 4 meses tiver uma prova e ele tiver do jeito que tem que estar, ele vai lá e resolve, entendeu? Não é porque ele está um pouco mais em rede social que a situação não vai funcionar no trabalho real dele. Aqui no Brasil, eu noto que algumas empresas, isso é do país, a visibilidade, às vezes,
exposição de marca, etc., está muito mais voltado ao que você faz na rede social do que você entrega enquanto performance. Isso acaba vendo, a discussão é eterna, né? A dicotomia entre o atleta e o blogueiro, né? Quem tem que ganhar produto é o blogueiro, o atleta tem que ser patrocinado, fica aquela história, mas é o que você falou, a maioria o cara tem 20 mil, 30 mil, 40 mil seguidores, as marcas acabam procurando, né? Mas acaba sendo Exato. também assim, estratégia comercial da marca, de certa forma está correta de procurar quem vai gerar mais venda para ela. Não dá para culpar a marca de procurar um blogueiro que tem seguidor, é o que vende. Se o atleta, por exemplo, não usa bem a rede social, mas também tem uma estratégia de branding que aí é interessante ter atletas de alto rendimento, né? E isso deu Sim, uma sim. diminuída, né? Não, baixou bastante, claro. Tudo bem, no momento, diante de toda a situação, É, não está em competição, o atleta fica longe de competir, o que também atrapalha um pouco até a captação de patrocínio, de você apresentar o que o atleta está fazendo. E qual que é o filtro que eu acho que a gente tem que fazer, e os atletas profissionais principalmente, às vezes, é esse atleta que está sendo ofertado por determinada empresa naquele momento, e a oferta vem de um número X de produtos ou determinado serviço, e aí você tem uma mini regra ali de como você vai se comportar na rede social perante essa parceria. Às vezes, essa parceria que está sendo apresentada ou disponibilizada para esse triatleta profissional é exatamente a mesma parceria para o influenciador. E aí você tem que, putz, será que vale você se nivelar por baixo no seguinte sentido? Esse é meu trabalho, cara, o meu ganha-pão é esse, cara. Eu acordar, treinar, descansar, treinar de novo e competir. Então, às vezes, a gente teve uma experiência recente com o Miguel, e uma empresa colocou lá uma determinada situação que nada mais era que o que é ofertado, o que é oferecido para um influenciador. Então, assim, é você filtrar isso, falar, poxa, será que o meu valor é equivalente a dessa pessoa que só trabalha com rede social? Não, eu acho que não. E aí é você apresentar, às vezes você com uma linha de raciocínio um pouquinho diferente, às vezes você acaba despertando até mais o interesse da empresa, e a empresa fala, pô, então, putz, eu vou mudar o discurso aqui, que esse cara pensa um pouquinho diferente. porque na empresa, às vezes, também o pessoal da empresa, uma empresa de esporte, tudo bem, né? Mas às vezes a empresa não é do lado do esportivo, ela acaba não tendo essa outra visão também, né? Ou estava acostumado, sempre fechei assim com os atletas nunca reclamaram, né? Então precisa realmente que o atleta fale, cara, não é assim, não sei em que mundo vocês estão, né? Mas não é assim, né? Porque, cara, isso acontece quando já vi algumas discussões em redes sociais, né? De às vezes o atleta profissional fala, pô, nós não somos valorizados porque trouxeram para tal prova aqui um monte de influenciador, e às vezes a nossa premiação, pô, é ridícula e não sei o quê. É você se auto. Aí é o ponto de você se autovalorizar. Talvez entre os atletas, eu sei, cada um tem que defender o seu. Mas eu acho que a partir de um determinado momento que, putz, os principais nomes profissionais, porque o que vai acontecer é isso, Gabriel. A empresa ela aborda se esse tiver muito alinhado com o discurso, fala obrigado, nesse formato eu não trabalho, ela vai abordar o plano B. Se o B falar nesse formato eu não trabalho, ela vai para o C. Se o C falar a mesma coisa, ela fala, cara, ou a gente muda o nosso discurso, a gente não vai ter ninguém do profissional. É. Só que para isso, os atletas profissionais têm que estar alinhados. Se um abrir, putz, aí fica difícil. Se vem começar. É isso, né? Para a marca, o ideal é pagar, em teoria, né? O mínimo possível para ter o máximo do retorno, né? Se ela acha alguém Exato. que está disposto a fazer isso, ela vai para cima, né? É a regra, né? Oferta e demanda é economia na veia, né? A gente vê assim, a empresa joga isca, ela não tá errada, é um negócio. É. Cabe você a saber negociar isso daí, entendeu? E eu Então, lembro e quando a aí, gente. Perdão. não, isso daí acaba sendo um jogo de xadrez.
A partir do momento que você não aceite, você coloca uma contrapartida, de repente a empresa vai querer entender o porquê dessa contrapartida, você saber de forma clara e transparente o porquê disso, a empresa pode falar, poxa, a linha de raciocínio dele não está errada, a gente pode até pensar em algum formato. Só que se você, a partir do momento que você aceita essa proposta, ou você aceita de cara e se cala, você está abrindo precedente para a empresa abordar outros atletas e quando determinado atleta não aceitar, ela fala, não, mas eu trabalho assim com esse atleta. E aí o mercado fica um pouco literalmente sujo, né? Isso o movimento que acabou surgindo ano passado, que foi o do nosso triatlon, eu acho que pode ser um movimento de onde essa união começou, né? Porque não existia uma união dos atletas antes, né? Não gosto nem de falar de sindicato, porque eu acho que não é essa a ideia, mas disso, de ter diretrizes em comum, né? De aprovarem, seja de patrocinador ou seja de prova. Não, vai ter a prova aqui, você paga para vir, faz tudo, tá, qual a premiação? Não tem, não. Pô, como não tem, para ganhar troféu, sabe? Então, eu acho que também isso pode ser um início, né, dessa regulamentação entre os atletas. Eu não sei como é que eu acompanho de longe, eu realmente não sei como é que eles estão trabalhando essa parte, mas se houver uma união entre eles, que tem ali um ou dois representantes fortes com uma visão até mercadológica mais forte para sentar e representar os atletas com o organizador de evento com relação à premiação, com relação aos atletas estarem bem alinhados a propostas de patrocínio, eu acho que isso só tende a melhorar. Caso contrário, vai ser mais do mesmo. E os atletas, acho que tem muita atleta que não tem a informação, né? Não sabe o que pedir, como pedir. Tipo, como é que funciona o trabalho de um manager, de um agente? Como é que você chega, por exemplo, com o Hidalgo? Você sentou, montou, você monta o custo dele da temporada e aí você vai literalmente batendo em portas para tentar ver as marcas que fazem sentido, como é que é? A gente discute bastante entre a gente, ou a marca que faz sentido. Assim, Gabriel, eu deixo muito à vontade, né, com o Igor, o Miguel e na época da Pamela, eu coloco a minha linha de raciocínio. E aí, em cima de determinada empresa interessada. Se de repente eu falar, eu não acho válido. E se eles falarem, mas eu acho, ok, e está fechado, vamos para frente. Porque são eles que carregam a marca, não sou eu. Sim. Eles são a vitrine da marca ou da empresa interessada. Então, a gente acaba trabalhando em cima de um consenso. É válido, não é válido? Isso é um negócio interessante que eu esqueci de falar no início. Quando houve esse trabalho com o Igor, eu não fazia a mínima ideia. Eu falava, putz, como é que eu vou começar? Qual que é o percentual que eu posso ter em cima de salário, em cima de bônus? Não fazia ideia, né, cara? Só que a época era um cara que eu seguia no Instagram e acho que no Facebook, e eu lembro que eu mandei para ele pelo Facebook uma mensagem que era o agente do Chris McCormack, do Maca. Cara, e o cara foi limpo e transparente como ele trabalhava, eu não esperava, de percentuais relacionados a como se trabalha o percentual relacionado a salário, como se trabalha o percentual relacionado a bônus, premiação de prova, normalmente você não tem percentual porque aquilo faz parte do atleta e de repente ele tem uma negociação com o próprio técnico. Então, a gente trabalhou muito nessa linha. Então, assim, a gente senta, conversa, faz sentido essa marca? Não faz sentido. Eu acho que não vale a pena. Até o tipo de ação, como se vai trabalhar, como de repente a empresa quer que determinado atleta, ou que, no caso, né, o Miguel, o Igor, que eu trabalho, como é que tem que ser o comportamento desse atleta junto às redes sociais perante nosso produto ou serviço. Tem que ser assim, ok, Igor ou Miguel, vocês estão de acordo? Vocês gostam desse tipo? Putz, não faz muito a nossa linha, a minha linha. Eu apresento para a marca, assim não dá, a gente tenta negociar. Não deu negócio, segue a vida de cada lado, cara, mas
a gente sempre senta e discute com relação à empresa, marca, produto e serviço. E tem, assim, é bom que o atleta foca no trabalho dele, né? Que é treinar e descansar e treinar, e você vai fazendo esse trabalho que é chato, né? Tentar, eu agora estou um pouco desse lado de liga para a empresa não te atende, você marca, tipo, cara, vou falar, não vou falar, não, ó, fechou, hein? Fechou. Aí não chega nunca um contrato, é bem difícil, isso cansa, né? E vai cansando o atleta mentalmente também, né, cara? De batendo, dando portada na cara toda hora, o cara acaba aceitando que cai no colo, né? Isso acaba, em algumas situações, acontecendo. A gente vê hoje, quando a gente fala de patrocínio aqui no Brasil, quando a gente fala de patrocínio de marca de tênis, é algo um pouquinho de bicicleta nem se fala, né? Então, quando a gente fala em marca de bicicleta, e aí envolvendo bicicleta, envolvendo valores, é um pouquinho mais difícil. Mas tênis hoje, das marcas presentes no mercado, não está fácil. Então, a gente teve um período aonde, a época, né, sempre que quando o Igor estava dentro da Alpargatas, que era Mizuno, então a gente sempre teve esse trabalho de a parte de salário, a parte de bônus por colocação, além de produtos. Depois a gente conseguiu, mais recentemente, junto com a New Balance, também algo no mesmo formato. Então, o trabalho é sempre esse, entendeu? O quanto que para a marca é viável, está dentro do planejamento, está dentro do orçamento ou não. A gente, aqui no Brasil, ao contrário de que algumas pessoas pensam, isso eu falo com tranquilidade. Eu acredito que não há a mínima possibilidade, e eu não estou falando de performance, não, estou falando, tudo bem, a performance ela é incluída, mas quando você também entrega o resultado, com relação aos resultados relacionados a parcerias extra-competição. Aqui eu não vejo nenhum triatleta hoje com o mesmo tipo de salário próximo disso do que é um Javier Gomes, do que é na atualidade, do que é o Frodeno, do que a própria Daniela Riff. Eles estão em outro patamar. Sim. Eu acho que eles estão na mesma proporção quando a gente pega alguns jogadores de futebol que ganham salários estratosféricos. Então, são poucos dentro do triatlo que têm uma condição diferenciada. Isso é interessante de balizamento, né? Também, dos caras saberem o que pedir, né? Que eu acho. Eu agora tenho conversado mais com atleta profissional, tem um ano mais ou menos que eu comecei a entender os valores, né? Então a galera até. Tem muita gente que vê o atleta às vezes ostentando uma marca, e aí entrando bem no que a gente falou, de aceitarem propostas indecorosas praticamente, que não tem valor nenhum envolvido. São só, o cara às vezes ostenta grandes marcas que ele ganha só equipamento e em alguns casos tem bônus por performance, né? Então, há muita marca no Brasil realmente trabalha com valor zero. Então, para a galera que não imagina, o valor é zero, zero. E o cara, às vezes, tem obrigações como se ele ganhasse 50 milhões, né? Exato, É um exatamente isso. negócio, é um negócio difícil. E o que você daria de conselho, por exemplo? Acho que o maior conselho é contrate o serviço do Roenes, mas o segundo conselho, eu sou teu garoto propaganda aí também. A conta vai ficar cara para mim, Gabriel. Mas o que você daria de conselho para um atleta hoje que fala, cara, eu preciso buscar patrocínio, não sei por onde começar, ou se dá uma liçãozinha, sei lá, uns pontos que você fala, cara, começa por aqui, vai por ali, monta, acho que montar os custos, né? Acho que é um. Eu acho que esse é o primeiro caminho, Gabriel. Eu não sei quantos atletas hoje fazem isso aí. Tudo bem que a gente está falando, né? O fato de a gente estar um pouco mais envolvido com o triatlo, eu não sei quantos atletas e que seja. Quando a gente fala de temporada, isso não quer dizer, pô, mas eu não vou correr prova fora. As competições vão acontecer, o teu cronograma, o teu calendário de provas está voltado para o Brasil, até por causa de
contenção de custo ou não ter o investimento de ir para fora. Então, faça o orçamento anual dentre o que você vai competir no Brasil e, de novo, você tem um custo com o treinador? Tem. Vai entrar o custo com o treinador. Você vai fazer aquela planilha. Às vezes, para você, o número ali é assustador, mas é um número real. Para a empresa entender quanto que é o teu custo por temporada. Quando a gente faz, eu falo de maneira clara e transparente. Quando a gente faz lá o orçamento do Igor ou do Miguel, não tem primeira classe, não tem executivo, não tem nada, vai viajar de econômica. Até para minimizar o custo, entendeu? Para a pessoa entender que quando eu estou colocando, sei lá, São Paulo, Los Angeles, Kona, é a passagem mais barata que eu encontrei e vai estar ali e o retorno, entendeu? Então não tem nada extrapolado, tanto que eu tenho certeza disso. Quando eu apresento isso para uma empresa e a empresa vai checar os números, ela vai falar, cara, não tem o que falar, o número é real, entendeu? Então, assim, eu acho que vale para o triatleta ele fazer essa planilha e ele acreditar no seguinte sentido, se ele começar a não, a empresa essa não paga nada e se vier tênis, ok, às vezes a empresa tem ali um orçamento mínimo, se ela não te pagar um FII mensal, ela vai falar, tá, vamos negociar aqui um bônus por colocação em cima das competições que você vai fazer. Já é um valor que vai entrar. Mas eu acho que o cuidado maior é exatamente esse, é apresentar quando houver um interesse por parte de empresa ou aonde você vai bater na porta. Se for bater na porta, eu acho que não só aquela apresentação de PowerPoint, claro que é necessário, a gente sabe a quantidade de seguidores, tal, tudo isso. Mas, cara, o custo da minha temporada é esse, cara. E aí é começar a trabalhar por aí. É legal falar isso, porque assim, acho que o que você falou, acho que 99% não fazem esse tipo de planilha. E é interessante que acaba sendo, como é que eu vou dizer assim, ele acaba se culpando nesse sentido, porque ele, numa apresentação, ele coloca todos os dados de Instagram. E aí, se o cara comparar só dados de Instagram, de rede social, fala, cara, beleza, esse dado por dado eu tenho do influencer, ou beleza, vai ser isso. Mas a gente até conversou semana passada, a gente conversou na segunda, na semana passada, agora eu não lembro, que eu te liguei o atleta também encaixar, entender a persona dele, né? Do tipo, a gente conversou, né? O Igor é um cara bastante introvertido. Já o Vinhal é um cara completamente extrovertido. Então, se você cuidado com o que você promete, né? O cuidado com o que você está vendendo, né? O teu produto é fazer palestra e aí você não fala, cara, não venda, né? Seja transparente, né? Também com as empresas, né? Você tem que fique claro isso, porque às vezes isso pode vir no meio do caminho quando a parceria já está assinada. Então, se você, algumas situações, exatamente essa como você colocou, se você não é familiarizado, de repente, a fazer uma palestra, que seja ela motivacional ou apontando sobre a tua carreira, e você não se sente à vontade nessa condição, e às vezes para colocar isso até para os colaboradores de determinada empresa que está te patrocinando, já deixa claro na reunião, porque a hora que estiver no meio do caminho e você der uma negativa com relação a isso que para a empresa talvez seja algo extremamente natural, isso começa a estremecer um pouco o relacionamento, né? Isso é um fato. E assim, já é difícil encontrar patrocínio, né? Se o atleta, se tiver coisa que vão discordar, o atleta até encontrar empresas que não fazem sentido para ele, beleza, às vezes botou o dinheiro na mesa por 1 mês, 2 meses. Mas a ligação, o interessante é você fazer uma parceria de longo prazo com as empresas, né? Com o teu patrocinador, né? Seja algo que você agregue para ele agregue para você e você tem uma empresa que confia em você. A partir do momento que você aceitou coisas que talvez não fossem legais para você, por aceitar, ideia negativa, você acaba rompendo essa possibilidade, né, de ter uma relação. Então, o que acontece? E às vezes pode acontecer, então, assim, a gente, né, o Igor, a gente está lá com a Red Bull, foi dezembro de 2014, esse ano Caramba. vai fazer 7 anos. Caramba.
A outra é a mesma coisa, 2014 até o momento. Então, o que acontece? E pode acontecer no momento da renovação de contrato, é absolutamente normal. Se você vem com um contrato de 3 anos, então você tem uma turbulência econômica no país, a gente vai continuar, mas a gente não sabe como é que vai ser, vamos trabalhar um contrato de 2 anos, vamos trabalhar um contrato de 1 ano, tudo bem, entendeu? Não tem problema com relação a isso. Não é porque a gente assinou ali o contrato de 3 e que vai se perdurar toda a renovação, como se foi o primeiro. Isso pode variar e não tem problema nenhum. Discutir esses termos com o teu patrocinador. E o mundo mudou, o próprio atleta mudou, né? Como você falou, o Igor foi, por exemplo, no ano do Sub-8 era uma negociação. Agora que não está tendo prova de Ironman é uma outra negociação, né, cara? Exatamente. Então a gente depende, claro, a gente depende de resultado também. Por mais que, a menos que assim a empresa, é aquilo que eu te falei, Gabriel, talvez uma empresa ou outra interessada, a prioridade seja muito mais a parte de rede social, a exposição de marca, etc. E a parte de performance ela é válida, mas fica em segundo plano. E às vezes é o contrário, às vezes a performance vem junto com o teu comportamento em rede social, ou às vezes ela está um degrau acima, né? O próprio Vinhal tá aí, né? Legal ver as entrevistas do Vinhal que ele fala, cara, eu quero ganhar um Ironman, ainda não ganhei um Ironman. Mas ele é o cara que tem hoje mais patrocínios, talvez, nos esportes individuais brasileiros. Do brasileiro. Eu já tá além do triatlo, né? Nos esportes individuais, ele é o cara que tem. Ele, a Vancini, talvez seja uma referência de atletas. É que a Vancini hoje é líder do ranking mundial, né? Mas o Vinhal Não, é um assim, fenômeno. o Thiago, às vezes a gente conversa, troca uma ideia mesmo, e às vezes ele, tal empresa entrou em contato, às vezes é aquela dúvida, principalmente se é alguma relacionada a produto esportivo, se é válido ou não, às vezes, putz, se acha válido, de repente, arriscar aí um contrato mais curto, não envolvendo um valor financeiro mensal, mas envolvendo bônus, etc. Então, às vezes a gente troca ideia, mas o Thiago realmente hoje ele é referência em cima dessa parte de patrocínio. A persona dele é diferente dos outros, ele é um cara realmente planejou, né? Então, mas como você falou, são poucas cabeças que pensam assim. Você falou do Dani Chaves também, o próprio Avancini. E é legal, eu acho que isso tem que servir de aprendizado, como você falou, para puxar para cima, né? O sarrafo, né? Levar o sarrafo e falar, galera, não é receber 2 tênis por mês ou um sachê de whey. É isso aqui, ó, aqui que a gente tem que mirar, chegar nesses caras. Se eu não chegar no que o Vinhal tira, o Avancini tira, mas chegar a 20%, 50% disso, pô, já pode ser. E a gente falou muito lá do atleta, o atleta indo procurar as marcas. E o que você vê das marcas em relação aos atletas? Você acha que as marcas também sofrem quando tem que encontrar um atleta profissional disso, de obter número, obter atletas que têm algum perfil interessante? Uma coisa que eu noto, Gabriel, quando não são, e aí é muito fácil, né? Se a gente falar de marca de bicicleta, marca de tênis, ou até marca de suplemento, essas marcas estão mais envolvidas, inseridas no que seja no triatlo, na corrida, não é muito difícil para elas interpretar o que elas precisam para o que o atleta tem a oferecer. Quando é uma empresa que não é desse segmento, e às vezes a empresa, por alguma razão, dentro do planejamento dela, ela quer investir no triatlo, a gente sabe que, às vezes, até a pessoa responsável lá pelo marketing, ela não está familiarizada com esse mundo. Então, faz a confusão ali das distâncias, do que é o triatlon curto, do que é o triatlon de longa distância. O que eu acho muito complicado, cara, que eu vejo isso, principalmente na distância olímpica, o atleta, e quando a gente fala de Olimpíada, o atleta vai lá para a Olimpíada. Se ele foi quarto numa Olimpíada, às vezes a empresa que não está envolvida com isso fala, cara, mas você não subiu no pódio. E mal sabe ela a força que é você ser quarto nos Jogos Olímpicos, numa etapa de Copa do Mundo. Então, falta um pouco dessa leitura por parte
de empresas que não estão ligadas, às vezes, 100% na modalidade, ou 80%, 70%. Então, essa leitura, eu acho que é um pouquinho complicado, de às vezes se exigir, falar, pô, o atleta não subiu no pódio. Mas o quarto lugar é fora da curva, né? Então, tem um isso. top 10 em Kona é um negócio já fantástico, né, cara? Exato, exatamente. Rodrigão, cara, acho que falamos aqui bastante já. Se deixar, ó, não consegui nem falar. Quer falar um pouquinho do teu podcast, fazer o jabá aí? Para quem não conhece, a gente está lá no Três Lados da Corrida. É um podcast que a gente, obviamente, fala bastante de corrida, leva convidados principalmente envolvidos com a corrida, e aí com relação que seja atletas do atletismo, de maratona, nutricionista ligado à corrida, treinador. E é eu, o Ricardo Hirsch, o Danilo Balu, ali a gente troca uma ideia, dá muita risada. O podcast, a gente já vai fazer 2 anos agora. A gente está fazendo uma experiência agora com o clube de corrida, dentro do podcast. Então, é uma plataforma onde a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes para aquele que tem interesse em assinar o clube. Mas ali a gente faz daquilo um trabalho e se diverte bastante, né? Na verdade, vocês estão inventando um modelo de negócio para ficar dando risada, é isso. Exato, cara. Exato. Cara, show de bola. Queria te agradecer pela disponibilidade, pela resenha. O Mundo Tri aí aberto para você também, quiser aparecer. E, galera, vou deixar teus contatos todo para o pessoal procurar consultoria, procurar palestra, procurar tudo, dicas de moda, dicas de aviação. E, cara, te agradecer. O pessoal fala, pô, mas, cara, você usa... Tem gente que acha que eu uso a camisa havaiana para aparecer. Cara, eu tenho, acho que pelo menos, acho que umas 7, 8 camisas. Eu gosto de camisa havaiana. Quando, pô, final, não agora que a gente nem tem saído muito, mas pô, você é um sábado, camisa, pô, você pô a camisa, aí ela fala, tira, que com isso você não sai. Mas pô, é um negócio que eu gosto de usar, cara. E, cara, minha primeira camisa, vou te falar, minha primeira camisa havaiana, a gente está falando aí de 2001, 2002, cara. Então, pô, não é de hoje que eu gosto de camisa havaiana, né? Não é modinha, já tem tempo. Não é, pô. Porra, 20 anos, cara, tem alguma coisa errada aí. Não, e quem já te viu correndo também no Ibira com a combinação de cores das meias com tênis, vê o que é. É aí. Rodrigão, valeu mesmo, cara.